Olá pessoal, mais um Criotalk, trazendo mais um capítulo importante da nossa vivência nessa área de coleta de células-tronco. E hoje, tal como outros, né, a pessoa que está aqui é muito especial para nós. Ele, antes de tudo, é um amigo e virou um parceiro muito importante da criogênese na região de Campinas e macro-região, né. Ele viveu centenas de coletas, trouxe felicidade para centenas de famílias e, mais do que isso, preservou o futuro dessas famílias, né? O futuro genético, o futuro terapêutico no campo da medicina regenerativa. Ele se chama Fabrício Antoniali, ele é médico, uma formação muito sólida, estudioso, né? Eu sou hematologista, como vocês sabem. Ele é de outro campo, mas eu acredito que hoje ele deve saber um pouquinho mais do que eu, né? E vou passar para o meu parceiro, sócio aqui, meu colega, amigo, o Luiz César também, para dar uma pincelada. Vamos lá. Bom, pessoal, olá, tudo bem? Hoje, como o Nelson falou, estamos aqui com o Fabrício. Fabrício é um amigo nosso já há anos, né, Fabrício? Muito obrigado. Mais 23 anos. 23 anos, é isso aí. E vai falar um pouco a respeito da atividade dele em Campinas. O Fabrício, como é que foi o começo? Como é que você começou a trabalhar com célula-tronco? Isso foi em 2002. Bom, antes de qualquer coisa, é um prazer estar aqui com vocês, aqui com esses dois grandes amigos, né, que estamos juntos aí há 23 anos. Mas o começo foi em 2002, num congresso em Campinas. O Dr. Nelson Tatsui foi dar uma palestra e conversamos um pouco sobre células-tronco, que seria a fundação da criogênese. E foi curioso, a história foi bacana porque, no ano de 2002, o banco já estava pronto para começar a atuar, mas não tínhamos ainda as autorizações dos órgãos competentes e esperamos isso acontecer. E eu telefonava toda semana para o Dr. Nelson para saber se a gente já poderia começar a trabalhar com as células-tronco. Eu fiquei maravilhado com o potencial das células e aí em 2003, quando todas as autorizações já estavam completas, tudo regularizado, nós começamos a atuar em Campinas e região. E provavelmente foi a primeira, né? Sim, Atuar dessa forma, né? foi a primeira, Porque logo que isso é o RDC, se não me engano, se não me falha a memória, foi a RDC 190, que era uma 190, RDC que foi até nível provisório, foi. já dava, né? Depois a RDC 153. Isso, aí levou a gente embora estando tudo já feito, Sim, a legalizar, né, o início correto, né? sim. E quando você começou, assim, né, nesse princípio, o que mais te chamou a atenção em relação à célula-tronco, essa atividade? Pois é, eu tinha uma certa frustração com a medicina no início, quando eu comecei a faculdade. Eu já tenho 30 anos de formado, né, então já faz bastante tempo. E naquele tempo eu achava que câncer, AIDS, né, naquela época eram as doenças que não tinham cura. E aí você percebe que não, que doença de Parkinson, hipertensão, diabetes, essas doenças têm controle. E quando eu comecei, pensei em trabalhar com a células-tronco, a gente vislumbrava cura de doenças, né, que vem acontecendo, evoluindo muito. Então foi uma área que me fascinou. Eu achava essa questão de só controlar uma patologia, nenhuma área da medicina na época me interessava realmente, né, na pós-faculdade. E as células-tronco realmente me fascinaram pela possibilidade de cura, de mudar o prognóstico de vida de muitas famílias, né. Esse, assim, o momento da coleta, né, que é naquele momento do parto, eh hum, como é que acontece essa coisa? Vamos passar a falar da coleta propriamente dita. Como é que acontece isso? Em que momento do parto que você faz isso? Conta pra gente. A coleta é realizada no momento do parto, a via de parto não interfere, né, pode ser parto normal ou cesariana, e é um procedimento, muito rápido
isento de riscos para a mãe, para o bebê ou para o parto. E, basicamente, quando o obstetra corta o cordão umbilical, fica um pedacinho do cordão no umbigo do bebê e o restante do cordão ligado na placenta, ainda dentro do útero. Nesse momento, nós temos que estar presente no parto, e nós puncionamos a veia umbilical com uma agulha conectada a uma bolsa através de uma mangueira. E o sangue drena espontaneamente. É um procedimento que demora em torno de 1 minuto, com a placenta ainda dentro do útero, e depois que ela dequita, dequitar é um nome técnico para quando a placenta descola do útero. Nesse momento, ela é levada para um campo cirúrgico estéril que a gente monta e nós complementamos a coleta. Aí sim demora mais uns 7, 8 minutos. Mas é importante salientar que é um procedimento totalmente isento de riscos para a mãe, para o bebê ou para o parto. E as pessoas entendem esse procedimento, compreendem que não tem esse risco, ou existe alguma coisa assim que... Sim, eu realizo ali muitas palestras, né? Atendo os casais no consultório e falo nas palestras para tentar desmistificar, né? Tirar quaisquer dúvidas que os pais tenham. Mas até hoje ainda tem diversos mitos, né, que a gente procura esclarecer. Mas a maioria dos pais, dos casais, entendem a importância e essa questão da coleta ser realizada na hora do parto, sem nenhum risco. Muitas se preocupam. Daqui a pouco acho que a gente vai conversar um pouco sobre campeamento, né, uma dúvida comum atualmente, mas hoje é um procedimento muito comum. Muita gente não imagina, até por questões financeiras, né, tem gente que acha ainda que é um absurdo, aí a gente explica, ou para doenças muito raras, que nunca vão ser usadas, a gente deve conversar um pouco sobre isso também, mas o fato é que é quase que uma obrigação manter esse material. Essa é uma reserva que a gente não deve ser apelativo, mas o fato é que em algumas situações pode ser uma única oportunidade para salvar uma criança ou um adulto, né, em algumas patologias. Você falou que a coleta em si, deixou bem claro, né, que a coleta em si é muito segura. Mas eu sei que você é médico, né, com 30 anos de experiência, acompanha os pais desde as entrevistas iniciais, compreende as dúvidas que eles apresentam e os anseios, né. Mas em termos clínicos, uma vez que você participou praticamente de todas as coletas lá, de forma pessoal, teve alguma intercorrência? Alguma coisa que te chamou a atenção? Para que os pais realmente fiquem tranquilos, né, não só na teoria, mas naquilo que você viveu por centenas de vezes. Hã, não teve algumas situações interessantes, né, importantes. Uma que chamou muito a atenção, hã, primeiro essa reserva, a manutenção desse material para o próprio bebê é inquestionável, né, hã, hoje já são tratáveis aí quase 100 patologias, falando só da célula-tronco hematopoética, que está presente no sangue do cordão umbilical. Não vamos ainda falar sobre as células-tronco mesenquimais, que são as células que estão presentes no tecido do cordão umbilical e em outros locais do corpo humano, mas, hã, no meu caso ali, no tecido também. Hã, acho que não teve nenhuma intercorrência, de problema nenhuma com coleta. Nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum sangramento que eventualmente pode ter em uma mãe que toma um anticoagulante. Os obstetras tomam os devidos cuidados, isso poderia interferir na coleta, mas eu nunca tive nenhum caso. Agora um caso que me chamou muita atenção, era uma criança com uma cardiopatia grave, foi operada e infelizmente veio a falecer. E como algumas patologias, é melhor usar uma célula compatível e não a do próprio bebê, ainda que patologias bem raras, os pais mantiveram as células, mesmo tendo perdido a criança. Eles tiveram uma outra filha e agora vem um outro menininho. Então eles vão ficar com as células das duas crianças, né, que uma deve ter 6, 7 anos, agora em julho vai nascer o segundo filho,
mas mantiveram o da primeira também. Ele me perguntou o que ele deveria fazer com o material. Foi uma situação muito triste, né, a perda da criança, mas eu falei: "Olha, em algumas situações é melhor usar a célula de um outro paciente do que o transplante autólogo", né. O transplante autólogo é aquele realizado do paciente para ele próprio. Então isso me chamou bastante atenção. Quando os pais ligam para você, Fabrício, indo em direção ao que você está falando, né, desse entendimento global, né, sobre a coleta, eu tenho dito aqui em São Paulo, na nossa experiência, estimulando a todos que buscam esse serviço a lerem os contratos precocemente, né? Sim. Como lá na sua região, que é uma grande região do estado de São Paulo, você tem algum protocolo de atendimento deles em termos de data da idade gestacional? Porque eu tenho ouvido deles que eles vão ao seu consultório, né, tiram todas as dúvidas, Sim. e a parte contratual, como é que você está lidando com isso lá? A maioria dos casais, optam por realizar o fechamento da coleta antes. O interessante é, a partir da 30ª semana, já procurarem isso, conversarem com seus obstetras. Esse é um dos mitos também que eu queria, comentar. Muita gente acha que isso não é feito, e é um procedimento rotineiro. Nas palestras que eu dou em Campinas e região, eu sempre falo: "Olha, eu acho que eu conheço os já trabalho com os obstetras de todas vocês aqui presentes". Então eu falo, essa confiança que elas têm no médico delas, né, que os casais têm no obstetra, para que eles também nos auxiliem, nos ajudem a explicar a importância. Eles nos ajudam muito, porque quando o obstetra fala, para a gestante, é muito importante. Então a gente pede para, a partir da 30ª semana, já entrar em contato, ou até antes, não tem problema nenhum. Desde o momento que soube que tá grávida, né, é lógico, a gente espera aquele período crítico dos primeiros 3 meses, que pode, ter alguma intercorrência, mas os pais nos procuram antes. As células-tronco migram do fígado do bebê para a medula óssea em torno da 32ª semana. Então, se for um parto muito prematuro, a gente não tem como coletar a célula do sangue do cordão. Não adianta, nem pode, né, juridicamente. A do tecido não tem problema, mas, alguns casais, curiosamente, me ligam do hospital: "Olha, eu estou com 36 semanas, adiantou um mês aí, ou até um pouco mais, tive um problema", e a gente está sempre à disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atendê-los. E muitas vezes eu já fui para o hospital sem conhecer o casal. Os obstetras a gente conhece, né, Sim, isso é mas legal, né, você tem um contato tanto com o obstetra, né, um sim, contato bom tecnicamente, né, e o contato com os pais, né. sim, o em Campinas eu acho que houve uma conscientização grande por parte dos obstetras. Eu acho que isso não seja tão comum em todo o Brasil, mas acho que em função de conversas, palestras, cursos, né, e até atendendo diretamente o paciente daquele obstetra, ele se interessou. E quando tem os congressos aí, nacionais, internacionais, eu acho que lá em Campinas há um interesse enorme dos obstetras em saberem das novidades, porque eles têm um histórico familiar de doenças daquela paciente, daquela família. Então, se tem uma doença um pouco mais rara, tratável com células-tronco, eles já chamam a atenção: "Ó, guarda esse material, porque se o pai teve algumas, com uma forte tendência hereditária, outras nem tanto". Mas quando tem, eu tenho vários obstetras que me telefonam: "Ó, estou com um caso aqui, uma paciente com um histórico familiar de tal patologia, que já é tratável com células-tronco", e eles vão te procurar, e a gente tem coletado cada vez mais, né. Ô Fabrício, e algumas famílias acham que essa coleta é arriscada ou invasiva, isso é verdade ou não? A coleta é um procedimento, como eu falei no início, sem nenhum risco para a mãe, para o bebê ou para o parto, né, e que não demora, hã como eu falei, a gente já vai falar daqui a pouco de clampeamento tardio. Então, a coleta não tem nenhum tipo de risco, né. Alguns pais têm essa preocupação, algumas mães, se o bebê vai sentir dor, o bebê não vai nem estar presente no momento da coleta, né. Quando o obstetra corta o cordão umbilical, ele é entregue
ao neonatologista, né, ao pediatra ali para os primeiros cuidados, nessa hora que nós vamos puncionar a veia umbilical, que não tem nenhuma ligação com a mãe neurológica. A mãe também não sente dor nenhuma, é outra pergunta, até porque, mesmo no parto normal, ela já está com uma analgesia. Se houvesse, fosse um sangue dela, também não seria um problema. Mas o sangue é do bebê, né? É importante salientar isso. Essas células são células da criança que está nascendo. Então, são guardadas para que, se um dia ela tiver alguma patologia tratável com células-tronco, a gente possa utilizá-las, né? Entendi. Existe no Brasil e em alguns outros países, existem bancos públicos, né, e, no caso, bancos privados. Qual é a diferença? O banco público vai coletar todos ou não? Como é que é isso? Então, o banco público, eu tive o prazer de acompanhar a trajetória, né? A ideia é que eles coletariam de forma gratuita de casais que doassem aquele material. Precisaria um acordo prévio do casal? Isso, precisaria. Tem algumas questões técnicas e de patologias também que seriam descartados. A gestante passava por uma entrevista e tinha que autorizar a doação das células-tronco daquele bebê que estava nascendo. Aqui no Brasil, o banco público, um dos braços era a Unicamp, onde eu atuo, em Campinas. E um subbraço da Unicamp era a maternidade de Campinas. E em 2010, 2012, se eu não me engano, eles coletavam 4, 5 bolsas na maternidade de Campinas. E a ideia é que a gente teria células compatíveis com quase toda a população. Infelizmente, isso não se comprovou. Aqui no Brasil, tem cerca de, até a última estatística que eu vi, 20, 30 mil bolsas guardadas. E é só uma outra fonte. A fonte seria o sangue do cordão. E a outra fonte é a medula óssea. E as pessoas, acho que muitos que estão nos assistindo, são doadores de medula. Na realidade, potenciais doadores. Eu não gosto de falar doadores de medula porque eu nunca encontrei num curso de gestantes. Eu sempre faço essa pergunta: quem aqui é doador de medula? E sempre tem umas 10 pessoas que levantam a mão. E aí eu acabo corrigindo e falo: olha, acredito que vocês sejam potenciais doadores. Nunca foram convocados e provavelmente nunca serão, por conta da nossa alta miscigenação racial. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Então, a chance de encontrar um doador compatível nesse acervo público que nós temos aí, entre doadores de medula e doadores de células já estocadas, em torno de 5 milhões. E, pasmem, a chance de encontrar um doador compatível nesse acervo é de 1 em 100 mil. Esse é um dado do Ministério da Saúde. Esse cadastro é feito no REDOME, que é a Rede Nacional dos Doadores de Medula Óssea. É muito importante a gente se cadastrar para tentar encontrar cada vez mais, para conseguir salvar, né, pessoas que não encontram doadores. Mas a dificuldade nossa é a miscigenação racial, né? Lugares com pouca miscigenação, como o Japão, Finlândia, são países que não são muito misturados. Então, se você tem um número não muito grande de células, um cidadão adoece, provavelmente ele vai encontrar no acervo público alguém compatível, mas não é uma realidade no Brasil. E um outro detalhe que eu acho importante falar é o custo disso. Ontem eu tive o prazer de conversar com uma grande amiga de Campinas, a doutora Elaine Milanês. Falamos sobre isso, do banco público. A maternidade não coleta mais, aliás, eu acho que a Unicamp não coleta mais, e não sei se aqui em São Paulo, sinceramente, eu não sei se tem alguém coletando ainda. Porque eles viram que, embora tenham coletado muitas bolsas de sangue, o número praticamente se inalterou, permaneceu inalterado. Então, eles viram que o custo era muito alto. O exame, o HLA, eu não sei exatamente quanto está hoje, mas já teve em torno de R$1.000 para fazer o teste. Porque você tem que fazer, já que é público, isso vai ser doado. Então, a gente tem que saber o que é eu não expliquei aqui, mas o que é a tipagem HLA.
é uma abreviação em inglês, né, para antígenos leucocitários humanos, né? O HLA é o popular teste de compatibilidade. Então, a gente tem que fazer no potencial doador e no possível receptor, para ver se há compatibilidade. Então, isso encarece muito e não tem o resultado que eles esperavam. A própria bolsa para coleta, a manutenção do banco, isso é caro, né? Custa dinheiro para o setor público e não teve o resultado que eles esperavam. Acho que basicamente é isso. Enquanto no banco privado, a gente tem acho que muitos têm uma ideia que o custo é muito alto, e não é, né? Eu acho que o banco privado, você guarda e fica reservado para aquele bebê, ou melhor ainda, melhor dizendo, para aquela família, uma vez que as células mesenquimais podem ser utilizadas por outros membros da família, né? Porque elas não dependem do sistema HLA, do tal teste de compatibilidade. As do sangue não, dependem do sistema desse teste, mas elas também permitem, né? Tá aqui o Dr. Nelson Tatsui, que me ensinou tudo isso. Quando a célula-tronco é proveniente de uma medula óssea, a compatibilidade tem que ser quase 100%, muito maior. Ao passo que se ela for proveniente do sangue do cordão umbilical, basta que ela tenha aí em torno de 70% de compatibilidade para que a gente possa utilizar em outros membros da família. Não é comum, né? Entre pais, entre irmãos, a chance é um pouco maior, mas ainda assim não é muito alta, né? A chance de encontrar alguém compatível na família é em torno de 20, 25% aí. Então, a recomendação é que guarde do próprio bebê, né? Esperando. Eu brinco nas palestras que eu torço para ser o dinheiro jogado fora, que a gente nunca precisa usar esse material. Mas é uma segurança saber que aquilo está estocado, está guardado para tratar uma eventual patologia, né? Aliás, aqui teve uma novela recente, a gente já tem visto isso, teve um caso em São José do Rio Preto, de uma mãe que engravidou para tratar uma criança já doente, com leucemia, para tentar encontrar a célula compatível no próximo filho. Aí, lamentavelmente, o banco público não atuava em São José do Rio Preto e a mãe precisou entrar na justiça para ter acesso ao armazenamento dessas células daquele que nasceria. E nós, da Criogênese, tivemos a satisfação de ter sido o banco escolhido pelos pais e realizamos a coleta em São José do Rio Preto e o material foi guardado aqui na Criogênese. Então, essa questão de guardar de forma preventiva, que é o carro-chefe das células-tronco, a gente já tem visto, ainda que raramente, né, alguns casais tentarem encontrar células-tronco já para terapia mesmo, já para tratamento. É raro, mas eu acho que vai ficar cada vez mais comum. Essa questão de um casal que não guardou quando teve o primeiro filho, o segundo filho, e se eles não forem compatíveis, tentar um terceiro, um quarto filho para encontrar células-tronco compatíveis de sangue de cordão, né? Vou entrar agora no que tal de tecido de cordão, falar um pouquinho que você tem feito coleta, né? E aqui em São Paulo, praticamente os pais compreenderam, né, a diferença entre a célula-tronco hematopoética, formadora de sangue, que vem mais no sangue de cordão umbilical, diferenciando nitidamente os pais daqui do tecido de cordão, né, que é mais rico em célula-tronco mesenquimal. Então, praticamente na totalidade dos nossos clientes, eles coletam tanto o sangue de cordão umbilical e o tecido de cordão umbilical, né? É uma vez que dá para fazer no mesmo tempo, inclusive. Uma coleta não atrapalha a outra. E você lá em Campinas, Fabrício, uma vez que você tem um processo didático muito bom com os pais, o que você tem sentido de retorno em relação a esses dois materiais possíveis de serem coletados num único tempo, logo após o nascimento? É muito raro um casal que opte só pela coleta do sangue do cordão. Eu não me lembro, eventualmente por uma questão talvez financeira, que também não se justifica muito, porque o valor para o tecido aumenta muito pouco, mas tem sido muito raro coletar só o sangue.
né, já que são células diferentes e, portanto, com aplicações diferentes, se nós estamos pensando em prevenção, não faz sentido guardar só o sangue, pensando em algumas patologias que a gente nem sabe se a criança vai ter, e deixar a mesenquimal, que é a do tecido. Então, o que eu tenho acompanhado lá são as duas coletas. Acho que o momento para a gente falar sobre isso aqui também, a célula tronco mesenquimal também existe na polpa do dente de leite, né? Sim. Então, aliás, na polpa de todos os dentes, né? Mas a gente não pensa em tirar os dentes permanentes, né? A gente já está começando aí com a coleta de terceiro molar, popular dente do siso, mas muitos casais me perguntam isso, talvez por questão financeira. Eu ouvi falar que tem no dente também. Qual a sua opinião sobre isso? A célula tronco mesenquimal do tecido é diferente da do dente? Tem algumas diferenças, mas em terapia celular, eu gosto de salientar que quanto mais jovem a célula, maior o sucesso de um eventual tratamento, de um eventual transplante. Então, o momento ideal para coletar as mesenquimais seria ao nascimento. Embora a célula do dente seja boa também, ela ficou exposta a fatores ambientais 5, 7 anos. Então, eu acho que em termos de qualidade, a célula tronco mesenquimal do tecido é melhor que a do dente. Eu ouvi uma palestra do Dr. Nelson aqui, e a gente queima a língua com medicina, né? Isso infelizmente acontece. E eu sempre falei, alguns casais me perguntavam, olha, do primeiro filho eu coletei sangue e tecido, e agora eu vi que tem do dente, então eu não preciso me preocupar com o dente. A gente fala, não precisa. E hoje a gente já sabe que a célula tronco mesenquimal do tecido tem uma certa facilidade para se diferenciar em um tipo de tecido. E a célula tronco mesenquimal de dente tem mais facilidade para se transformar em outro tipo celular. Então, a recomendação hoje é que se guarde os 3 tipos celulares, né? Embora a gente fale sempre uma célula tronco mesenquimal como um todo, né, a gente sabe que mesmo em laboratório mais avançado, quando a gente fez nossos protocolos de pesquisa, a gente vê que eles têm comportamento diferente, embora tenham o mesmo título, né, a mesma definição, é uma célula tronco mesenquimal, só que uma vem do tecido e do dente. Eu acho que para qualquer pessoa, o entendimento é natural, é tudo igual. Mas os laboratórios hoje avançados, Japão, França, Alemanha, a China, né, que desenvolveu muito isso aí, os Estados Unidos, todos mostram características individuais de acordo com o tecido que é a fonte, sabe? Isso é um ponto muito importante, muito claro. Daí eu acho que eu reforço que uma não substitui a outra, sabe? Não tem como substituir, tem comportamentos diferentes. E a gente nota isso mesmo em placas de cultura, inclusive, que o comportamento de crescimento, o tipo de formação de colônias são individualizadas para cada tipo de tecido, né? E aí em medicina é difícil mesmo, eu concordo com você, né? As coisas vão mudando, né? Muito. Mas o fato que, embora tenha grandes mudanças, né, no dia a dia da gente, a ciência tem evoluído muito rápido, né, muito mais rápido de como era antigamente. Essa medicina regenerativa tem se mostrado com muito mais propriedade em tratar doenças crônico-degenerativas. É claro que isso aí não é de uma hora para outra ou deve ser tratado de forma explosiva, mas os fatos estão aí. Os trabalhos estão crescentes, o uso clínico cada vez maior. Mas eu não sou um entrevistado, né? Então vamos dar uma oportunidade aí para Então, o Fabrício, que é o nosso parceiro maior. Uma coisa que eu tenho curiosidade, Fabrício, que eu lido aqui em São Paulo, as coletas são feitas na Grande São Paulo. Então, obviamente, as enfermeiras que vão coletar acabam trazendo o material. Você tem um outro aspecto de trabalho. Eu sei que Campinas dista muito pouco daqui, deve ser 90 quilômetros. 90 quilômetros. Você tem tido algum problema de logística em termos de coleta, transporte, uma vez que é uma distância um pouco maior, né? E chegar em São Paulo, aqui no nosso laboratório?
não temos nenhum tipo de problema. As células-tronco mesenquimais, né, do tecido do cordão umbilical e também da polpa do dente, nós temos 24 horas para processar esse material. Então, para Campinas é praticamente desprezível, mesmo num dia de muito trânsito, tanto em Campinas quanto em São Paulo. E a do sangue do cordão umbilical nós temos 48 horas, né? A coleta é realizada em Campinas, imediatamente o pessoal do transporte já pega o material e traz para o laboratório aqui em São Paulo. Então, em termos de logística, eu falo por Campinas, né, que acho que não raramente um hospital aqui em São Paulo, um pouco mais distante, a gente chega mais rápido aqui no laboratório Dependendo, do que de um hospital aqui em São Paulo. do bairro aqui, é capaz de chegar antes. Mas eu acho que até para o Brasil todo, né? Acho que fica esse recado, essa pergunta muito pertinente do Dr. Nelson, que dá para coletar em qualquer lugar do Brasil. Esse material vai chegar em São Paulo em tempo hábil para fazer o processamento. Não tem nenhum problema de logística. De Campinas para cá, como eu falei, em 23 anos realizando coleta, nunca tive nenhum problema. Feriado, lockdown, época de pandemia, né? É verdade. A gente tinha problemas aí, mas sinceramente nunca teve um problema. Mesmo porque Com tempo, com o fato de extrapolar o tempo de chegada ao laboratório, nunca tivemos. esse material, desculpa, mas esse material tem prioridade no transporte, né? Por isso que é Sim. garantido, né? E ser rápido, mesmo assim tem a prioridade no transporte. Sim, eu me lembro um fato curioso, né? Nós temos prioridade até em manifestações, né? Felizmente, saúde está sempre em primeiro lugar. Eu não me lembro se foi uma manifestação de caminhoneiros, alguma coisa, que eu pensei em mandar o material até através de motoboy, né? Que não é correto, mas felizmente a empresa trouxe de carro e me garantiram que não teria problema, porque eles tinham autorizações para passar até em bloqueios aí de manifestações. Então, não tem nenhum problema. Em termos de logística, é totalmente seguro. Ok. Você quer falar aí mais alguma coisa? Tem alguma coisa? Perguntar uma coisa, Luiz, quer ver? Uma coisa que a gente tem ouvido muito, né, nossos clientes, elas buscam muito, uma das opções, fazer o clampeamento tardio. Ah, E sim. obviamente a gente tem com o clampeamento tardio uma relação inversa, porque quanto mais tempo você deixa não clampeado, ou seja, Sim, fazendo o sangue direto entre o bebê e a placenta aberto, menos volume você coleta, sim, né? perfeito. E O mais tempo que você demora para fazer a coisa, exato. menos sangue você vai ter. Então a gente tem preconizado, no nosso ponto de vista, de que, claro que a opção da gestante e a opção do obstetra são uma orientação básica, né, que nós Sim. temos. Então a gente tem adotado muito um clampeamento tardio, claro, orientamos esse clampeamento tardio, mas com um tempo limite de 1 minuto, para poder viabilizar tanto o clampeamento tardio quanto a coleta com um número de células viáveis adequadas. Como é que você tem feito lá? Como é que você tem enfrentado, uma vez que você fica na linha de frente, né? Sim. Na linha de coleta. Essa pergunta, acho que é a mais comum, né, uma das mais importantes aí, porque isso aí se popularizou muito aí nos últimos anos. Muitas mães, né, querem o clampeamento tardio. O clampeamento, só para deixar claro, o clampeamento é considerado tardio quando o obstetra corta o cordão, né, com mais de 30 segundos. Já é considerado um clampeamento tardio. Então, antigamente, a criança nascia, já cortava o cordão umbilical. E depois observaram que há um fluxo maior da placenta para o bebê. E é importante isso, para algumas situações, diminui o risco de transfusões, de anemias, entre outras patologias. Então, os obstetras passaram a adotar o clampeamento tardio. E aí surgiu essa dúvida que o Dr. Nelson coloca com muita propriedade, inclusive numa palestra sua que eu assisti. Como a gente poderia viabilizar a coleta sem comprometer
o clampeamento tardio, que é uma recomendação principalmente para crianças prematuras, do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. A recomendação é comprovado que para esses bebês prematuros é importante o clampeamento tardio, ou seja, deixar o sangue fluir, né, da placenta para o bebê. Mas isso também aumenta o risco, por exemplo, de icterícia neonatal. E, aliás, para bebês que nascem a termo, né, no tempo reto, isso ainda é questionável, essa questão de deixar de fazer o clampeamento tardio. Mas, como eu falei, muitas mães, né, e estão certas de estudarem, de conversarem com os obstetras e pedem o clampeamento tardio. Então, a gente explica que há um tempo ideal que é em torno de 1 minuto. Os pediatras concordam em Campinas, assim que nasce, todo mundo já fala em voz alta para todo mundo o horário do nascimento e a gente espera. Aí o obstetra já pergunta, deu 1 minuto? Então, 1 minuto, as estatísticas mostram que quanto maior o volume de sangue, normalmente maior o número de células. E quanto maior o número de células, maior o sucesso de um eventual transplante. Então, o número de células para a gente que trabalha com isso é muito importante. Então, isso eventualmente pode trazer algum conflito entre pediatra e nós do banco de sangue, de cordão. Mas, felizmente, tem um estudo canadense que demonstrou que após 1 minuto, né, até 1 minuto, quase todo o sangue já passou para o bebê. E pouco sangue está ali, viria para o bebê. Porque o cordão umbilical ele fica pulsando, mesmo depois que nasce. Então, o sangue vem vindo para o bebê. Logo, ele para de pulsar e não adianta, o sangue ainda vai estar lá, só que ele não vai para o bebê. Né? Ele até pode ir um pouco, mas a gente tem sim hoje um tempo ideal, que é 1 minuto, que a gente consegue uma coleta com bom número de células e sem comprometer o fluxo de sangue para o bebê. Então, acho que dá para fazer as duas coisas. Essa dúvida eu recebo, olha, não vou dizer diariamente, mas semanalmente, umas 3 gestantes me perguntam por WhatsApp, telefone ou na consulta, ou até nos cursos de gestantes, muita gente levanta a mão. E o clampeamento tardio pode ser feito? Eu queria desmistificar isso, que não interfere, eu nunca tive nenhum problema, né? Eventualmente em cordões muito finos, crianças prematuras, é importante deixar aí um pouco para o bebê, mas eu acho que é importante esse entrosamento do coletador com o obstetra, para a gente conversar um pouco antes, né? Um bebê prematuro, eu quero esperar um pouco mais, tudo bem, mas vamos esperar até 1 minuto. Então, isso tem sido bem contornado e não contraindica, não atrapalha de forma nenhuma a coleta de células-tronco. Ok? Você quer falar mais? Desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Acho que Você falou um assunto, Vini. Um último recado é isso, né? Que os pais conversem com os obstetras, né, com seus obstetras, eles têm total confiança, que pesquisem sobre isso. Eu costumo dizer que a gente aprende muito com os pais, né? Nas conversas. Eu tenho 23 anos trabalhando com isso e conversando, né, na linha de frente ali com os casais. E não faz muito tempo eu aprendi com o pai, né? Ele levantou a mão no curso de gestantes e falou, eu entendi que é um seguro que vocês estão fazendo. Eu falei, exatamente um seguro. E que sempre que nós fazemos um seguro, pretendemos nunca usá-lo. Mas, eventualmente, ele vai ser usado. E aí ele me perguntou por que todo mundo não coleta. Quando eu falei valores, né? O valor aí para coleta, enfim, em torno aí de R$5.000 para coletar os 2 tipos celulares. E ele falou, eu pago isso todo ano pelo seguro do meu carro. Não sei que carro ele tinha, mas não precisa ser um grande carro para a gente pagar 5.000 por ano. Ele falou, aí eu pago uma vez, tudo bem, nós também temos uma anuidade, mas é muito inferior a esse valor, para manutenção, né, para manter esse material congelado.
E aí eu comecei a adotar isso nas palestras, explicar, olha, você paga de seguro para o seu carro, né, você vai fazer um seguro aí sem ser apelativo, mas um seguro de vida para o seu filho, para sua filha, uma vez, né? E ele paga anualmente pelo seguro de carro. Então, eu acho que o meu recado final é que os pais eh, reflitam, avaliam, eh, estudem, né, um pouco sobre isso, que é muito importante manter esse material congelado. Teve um congresso internacional de terapia celular aqui em São Paulo recentemente, em março, e a gente vem acompanhando a cada ano muitas novidades em tratamento de célula-tronco, muitas. A gente estava falando aqui, eu queria dar esse recado, porque a célula-tronco hematopoética, que trata algumas doenças oncohematológicas, né, os populares cânceres do sangue, tais como leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, e também algumas doenças autoimunes, que são situações em que o corpo se autoagride, tais como lúpus, esclerose múltipla, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, doença de Crohn, enfim. Felizmente, são doenças um pouco mais raras. E mesmo assim, já são cerca de 40 mil transplantes realizados no mundo. Isso pode não ser muito, mas em se tratando de doenças raras, na minha opinião, é um número expressivo. Agora, nesse congresso internacional recente, e a gente tem acompanhado muita coisa fora do Brasil, vamos tentar, né, a gente teve uma conversa recente aqui, conversar com políticos, para a gente tentar autorização para tratamentos, para terapias que já se mostraram eficazes fora do Brasil e ainda não são feitas aqui, né? Embora a gente viva na medicina essa globalização, o fato é que nesse último congresso a gente tem visto doenças muito comuns sendo tratadas com células-tronco mesenquimais. Artrose, por exemplo. A artrose é o desgaste da cartilagem, né? E eu brinco aí que a artrose é uma doença que, se nós tivermos sorte, todos nós vamos ter, porque é uma doença, a cartilagem se desgasta e ela não se regenera. E a gente tem acompanhado tratamentos aí fantásticos, impensáveis, né, há poucos anos. Eu acompanhei um caso aí nos Estados Unidos de um paciente que ficou, fazia triatlo, portanto a cartilagem se desgastou com 50 anos de idade, passou a ter uma dor importante de quadril e tinha indicação de cirurgia, de prótese total de quadril, uma cirurgia grande. Fez um tratamento que ainda não era liberado nos Estados Unidos e foi liberado um mês após a lesão dele. Ele faria esse tratamento na República Dominicana, com um médico americano. Mas, por sorte, ele acabou tratando em acho que Orlando, em Boca Raton, enfim, lá na Flórida. E eu perguntei, tive o prazer de conversar com esse paciente, se ele tinha melhorado. Ele falou, triatlo eu parei, porque eu não tenho mais tempo para treinar, mas estou correndo maratona, tá bom para você, né? Então, uma artrose grave, né, que ele fez um tratamento lá fora e ficou aí curado, né, praticamente curado, resolveu o problema da dor dele. Então, eu acho que a gente deve pensar hoje com muito mais carinho do que 5 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje a gente tem visto doenças comuns sendo tratadas com célula-tronco. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai aumentar muito. E isso foi importante. A gente tem vários produtos, né, Luiz, em relação a essa possibilidade de fazer tratamento com medidas biológicas, né? Só relembrando, a gente tem uma forte atuação, tanto científica quanto clínica, em plasma rico em plaquetas. E nem vou repetir o que você falou sobre célula-tronco mesenquimal, eu apoio em gênero e grau, e não há dúvida, eu acho que as autoridades, né, ligadas às autorizações de uso clínico devem ponderar melhor a partir de agora, porque eu acho que os benefícios já estão claros nos trabalhos científicos. Esse é um ponto que você coloca e eu reforço, né? Nós tivemos várias experiências controladas, experimentais, e os resultados foram bons. Então, eu acho que vale a pena. E por obviedade, eu coletei o sangue de cordão umbilical dos meus 2 filhos e mantenho. Por uma questão de total confiança nesse campo, né? Eu acho que mais claro que isso é impossível, né? Inclusive, o primeiro foi logo após a fundação
da criogênese é o segundo cordão da empresa, entendeu? Coletrado. Eu tive o prazer, né, de ver o meu primeiro sobrinho, que Dr. Nelson faria a primeira coleta. Infelizmente, ela entrou em trabalho de parto, foi muito rápido. Dr. Nelson não deu tempo, foi na madrugada em Campinas. Quando eu ia ligar, já estava nascendo. Então, eu tenho 3 filhos, só não coletei do primeiro, que tem 35 anos já, né? Quase 35 anos de idade. Mas das 2 filhas, é uma pergunta que eu escuto: quantos filhos eu tenho e se eu fiz a coleta, né? Não, é uma coisa que eu faria como cliente. Bom, já que você falou que confia nisso, você coletou. Pois é, coletei das minhas 2 filhas tanto sangue quanto cordão umbilical. Estão guardadas aqui na criogênese e, sem dúvida, é uma segurança, é uma tranquilidade a mais que eu tenho. Espero, como eu já falei, nunca usar, que fique aqui no laboratório, congeladas, Sem dúvida. quietinhas, mas traz tranquilidade. Tem mais alguma coisa, Fabrício, que você queira falar? O Luiz? Luiz, gostaria só de te agradecer. Prazer é todo meu. A gente fica aqui, acho que o compromisso não só meu, mas de toda a equipe, o Dr. Luiz César, o Dr. Nelson, que são os proprietários da criogênese, né? Que a gente está se empenhando, nós estamos tentando, como o Dr. Nelson colocou aqui, realizar no Brasil esses protocolos que estão sendo feitos lá fora com sucesso, com comprovação clínica, né? Inclusive laboratoriais, de exames de imagem mostrando que há uma recuperação. Esses tratamentos para artrose, como o Dr. Nelson colocou, não são só com células mesenquimais, mas também com plasma rico em plaquetas, né? Então, eu acho que esse compromisso nosso, a gente tem uma certa frustração de saber que alguma coisa é feita lá fora e a gente não pode fazer nos nossos pacientes aqui no Brasil, porque ainda não foram aprovadas pelas autoridades competentes, né? A gente vai fazer um apelo aí, agora de forma bem efetiva, junto aos políticos, para tentar tornar esses tratamentos acessíveis a todos os brasileiros aqui, né? Estamos terminando mais um Criotalks com o Fabrício Antoniali, amigo, colega de trabalho, parceiro importante da região, da macro-região de Campinas. Acho que ficou claro, sobretudo para quem mora em Campinas e procura esse serviço lá, que vocês estão muito bem assistidos. Porque uma coisa que desde o começo, né, eu, Luiz, e o próprio Fabrício, que está desde o início, a gente sempre discutiu que a nossa base ética é a base médica. Embora eu sei que é uma empresa privada, é um serviço privado que vende um serviço de coleta, mas os conceitos nossos são baseados na ética médica. Obrigado por tudo, tá? Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado.